Eu amo o som da neve caindo. É algo parecido com ver um relâmpago ou presenciar uma estrela cadente. São aqueles momentos únicos sobre os quais não temos controle, que não acontecem sempre, mas quando acontecem, são especiais. Eu não sou exatamente do tipo que gosta de trilhas, mas quando começa a nevar, simplesmente não consigo resistir. Todos nós temos esses impulsos irresistíveis. Isso aconteceu durante uma daquelas noites de neve. Eu moro em uma região bem arborizada. Não fica exatamente dentro da floresta, mas é perto o suficiente. Se eu quisesse chegar a uma floresta grande e densa, bastaria dirigir alguns minutos. Eu não tinha nenhum compromisso importante no dia seguinte, então devia ser sexta ou sábado. Provavelmente sábado, porque lembro de estar levemente de ressaca por ter saído na noite anterior. Além disso, não estava previsto que nevasse naquela noite, e eu me lembro bem disso, porque tenho o hábito de checar a previsão do tempo de forma quase obsessiva durante o inverno. Eu estava sentado no meu quarto lendo um livro, quando de repente começou a nevar, como se alguém tivesse simplesmente acionado um interruptor. No início nem percebi, mas quando me dei conta do que estava acontecendo, já havia uma quantidade considerável de neve cobrindo o chão. Sem pensar muito, eu soube imediatamente o que queria fazer: sair para caminhar na neve. E foi exatamente isso que fiz. O lugar para onde dirigi é bastante isolado. É uma trilha local que normalmente não recebe muitas pessoas. Saí do carro, admirei a neve caindo por alguns segundos e comecei a andar. Eu não tinha um plano definido. Meu único objetivo era entrar cada vez mais fundo na mata para aproveitar melhor aquele momento. Depois de cerca de 20 minutos caminhando, senti que já tinha ido longe o suficiente. Mas no exato instante em que parei para apreciar a neve, ouvi algo. Algo que definitivamente não deveria estar ali. Era a voz de uma criança. Levei alguns segundos para processar o que tinha ouvido. Justo quando comecei a me convencer de que minha mente estava me enganando, ouvi novamente a voz de um menino pequeno dizendo: "Oi!" Eu sei que isso parece inofensivo, mas naquele momento foi extremamente perturbador. Era literalmente a última coisa que eu esperava ouvir ali, sozinho no meio da floresta. O mais estranho era que eu não conseguia identificar de onde a voz vinha. Parecia ecoar de várias direções ao mesmo tempo. Virei a cabeça rapidamente, mas não havia ninguém. Olhei ao redor, cada vez mais nervoso, e não vi sinal de pessoa alguma. Quando eu estava prestes a voltar para o carro, ouvi a voz outra vez. Era sem dúvida a de um menino. Desta vez ele disse: "Aqui em cima, bobinho." Sem nem pensar no quão assustador aquilo era, olhei para cima por instinto. E lá estava ele. Um garoto que parecia ter uns 9 anos, sentado em um galho de uma árvore não muito distante. Era algo completamente surreal. Ele estava bem agasalhado para o frio, mas eu não fazia ideia de como tinha conseguido subir naquela árvore. O galho mais baixo estava a pelo menos 6 metros do chão. Estranhamente, vê-lo ali me deixou um pouco mais calmo. Acho que o medo maior era não saber onde ele estava. Caminhei até a árvore, mantendo meus olhos nele o tempo todo. Ele sorria com um sorriso largo e estranho, como o de alguém que ainda não aprendeu a sorrir direito. Minha sensação de segurança começou a desaparecer quando observei melhor o ambiente. Não havia uma única pegada ao redor da árvore, o que significava que ele tinha subido antes de começar a nevar. Ou seja, estava ali há pelo menos 45 minutos. Isso sem contar o fato de ele ter conseguido subir naquela árvore em primeiro lugar. Algo que seria extremamente difícil até para alguém com experiência em escalada. O tronco era totalmente reto. Ele acenou para mim. Eu imediatamente perguntei como ele tinha subido ali, e ele respondeu que era um segredo. Em seguida, voltou a exibir aquele sorriso perturbador. Eu não sabia o que fazer. Aquele garoto claramente não deveria estar ali, e eu sentia que precisava agir. Mas como? Tentar subir na árvore para tirá-lo de lá? Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele se levantou no galho e disse: "Olha isso!" Sem aviso algum, ele se jogou para trás e caiu. Deve ter caído de uma altura de quase 10 metros. Eu gritei. Não havia mais nada que eu pudesse fazer.
Vi, horrorizado, ele atingir o chão de costas com um impacto terrível. Tive certeza de que ele estava morto. Não havia neve suficiente no mundo que amortecesse aquela queda. Corri em sua direção, mas antes que eu chegasse até ele, o garoto se levantou de um salto e começou a correr para dentro da floresta. Era impossível. Uma queda daquelas deveria ter sido fatal. Gritei novamente, agora de puro choque, enquanto o via desaparecer entre as árvores. Mesmo com a neve refletindo a pouca luz, ainda estava escuro o suficiente para ele sumir de vista. Não sei o que deu em mim. Em vez de fazer o mais sensato e voltar, comecei a persegui-lo. Não sei explicar o motivo. Eu me conheço. Em 9 de cada 10 situações assim, eu teria ido embora. Mas aquela foi a exceção. Recuperei um pouco da calma e passei a seguir as pegadas dele, certo de que não poderia ter ido muito longe. Depois de alguns segundos correndo, comecei a ouvi-lo rir. Na verdade, era mais como uma gargalhada. Aquilo era profundamente inquietante, como se ele estivesse brincando comigo enquanto eu estava apavorado. As pegadas passavam por uma árvore próxima. Quando passei por ela, senti algo pular nas minhas costas. Antes que eu pudesse reagir, caí no chão. O garoto estava em cima de mim, arranhando meu pescoço e meus ombros. Comecei a gritar e a tentar afastá-lo às cegas, mas ele não soltava. Ele também gritava, e eu sentia o sangue escorrer. Suas unhas rasgavam meu pescoço e achei que ele fosse me cegar. Consegui me levantar e, com toda a força que tinha, joguei-o por cima do ombro. Ele caiu, se levantou imediatamente e correu novamente para dentro da floresta, ainda rindo. Dessa vez eu não fui atrás. Se não fossem os cortes no meu pescoço e o sangue nas minhas mãos, talvez eu tivesse ficado ali parado para sempre. Os ferimentos não pareciam profundos, mas havia sangue demais. Como eu não estava usando cachecol, tirei meu gorro e o amarrei firmemente no pescoço. Minhas mãos tremiam, encharcadas de sangue, e eu estava tendo uma crise de pânico. Os 20 minutos seguintes são confusos na minha memória, provavelmente por causa do medo extremo e da perda de sangue. A próxima coisa de que me lembro é de estar dentro de uma ambulância. Depois disso, lembro de conversar com policiais sobre o ocorrido. Recebi atendimento médico e fui solicitado a contar minha história inúmeras vezes. Na época, eu não entendia o que havia de tão inacreditável nela. Só mais tarde soube que, enquanto eu estava no hospital, a polícia vasculhou a área e não encontrou absolutamente nada. Pior ainda, eles disseram ter seguido as pegadas e encontrado apenas um conjunto, o meu. Fiquei emocionalmente devastado ao saber disso. Achei que eles não tinham procurado direito. Mas por que mentiriam? Quando finalmente tive alta e terminei de falar com os policiais, eu só tinha energia para dormir. Não lembro se voltei à trilha no dia seguinte ou 2 dias depois. Isso aconteceu durante as férias de inverno do meu 2º ano na faculdade. Eu tinha 19 anos e fiquei sozinho em casa por pouco menos de 2 semanas. Na segunda semana, uma nevasca gigantesca atingiu a região. As previsões estavam anunciando algo fora do normal, e dessa vez não exageraram. Quando acordei naquele sábado, já havia quase 30 centímetros de neve no chão, e continuava nevando forte. Os limpa-neves não davam conta do trabalho, e no fim da tarde, as estradas estavam praticamente impossíveis de trafegar. Vale mencionar que meu bairro não é aquele típico cenário suburbano. As casas ficam bem afastadas umas das outras e há muitas áreas arborizadas entre os terrenos. No verão é agradável, mas no inverno pode parecer bastante isolado. Naquele dia, com a neve se acumulando e nenhum carro passando, essa sensação de isolamento era ainda mais intensa. Por volta das 6 da tarde, eu já estava entediado ao extremo. A internet tinha caído enquanto eu dormia, então nem videogame ou qualquer outra distração eu tinha. Para contextualizar, meu único amigo da cidade natal se chama Ryan. Eu sabia que ele estava por perto porque, literalmente, tínhamos saído juntos no dia anterior. Enquanto eu me remoía de tédio no quarto, tive uma ideia que, na época, achei hilária. Caminhar até a casa dele e aparecer de surpresa. As ruas estavam intransitáveis para carros, claro.
mas pensei que a pé daria para ir. A casa dele ficava a cerca de 2,5 km, talvez um pouco mais. Eu já tinha caminhado distâncias maiores antes. Hoje, olhando para trás, foi uma ideia bem idiota. Mas eu tinha 19 anos, estava entediado e achei que seria engraçado aparecer na porta dele coberto de neve. O começo da caminhada foi até agradável. A neve já tinha parado de cair e tudo estava coberto por uma camada espessa e branca. Os postes de luz faziam a paisagem brilhar, criando uma atmosfera estranhamente tranquila. Eu só conseguia ouvir minha própria respiração e o som das botas esmagando a neve. Não havia sinal de vida alguma. Mais ou menos na metade do caminho, a estrada passa por um trecho sem casas. São apenas árvores dos dois lados e alguns terrenos vazios. Durante o dia, não tem nada de especial. Mas naquela noite, com toda aquela neve, o lugar parecia diferente. Foi ali que realmente caiu a ficha de como eu estava completamente sozinho. A sensação era estranha, quase opressiva. Continuei andando quando de repente vi faróis à frente. Eles estavam longe, mas vinham na mesma direção que eu seguia. Parei e observei enquanto se aproximavam. Era claramente um caminhão limpa-neve, avançando bem devagar. Então, sem aviso algum, o veículo virou bruscamente para a direita, como se o motorista tivesse perdido o controle ou tentado desviar de algo. Vi os faróis cruzarem a estrada e desaparecerem no meio das árvores. Houve um som abafado de impacto e, em seguida, tudo ficou silencioso novamente. Meu primeiro pensamento foi que alguém tinha acabado de sofrer um acidente. Comecei a correr na direção de onde os faróis haviam saído da estrada. A neve era profunda e dificultava os movimentos, mas tudo o que eu conseguia pensar era que alguém podia estar ferido e precisando de ajuda. Levei alguns minutos para chegar ao local. Era possível ver claramente onde o veículo havia saído da pista. Segui as marcas dos pneus até encontrá-lo. A cena era exatamente o que eu imaginava. Um caminhão limpa-neve com a frente completamente destruída, cravada em uma árvore. Os faróis ainda estavam acesos e o motor continuava ligado. Corri até o lado do motorista, me preparando para ajudar alguém a sair do veículo. Mas quando olhei pela janela, não havia ninguém. O banco do motorista estava vazio. Fiquei parado por alguns segundos, tentando entender o que estava vendo. Pensei que talvez o motorista tivesse sido arremessado para fora. Então olhei ao redor. Mas o para-brisa não estava quebrado, o que indicava que ele ainda deveria estar dentro do caminhão. Verifiquei o lado do passageiro. Também vazio. Abri a porta do motorista, imaginando que ele pudesse estar caído abaixo do volante. Mas não havia absolutamente ninguém. Foi então que percebi. O caminhão estava completamente vazio. Não havia nenhum lugar onde alguém pudesse estar escondido. Eu só conseguia ficar parado na neve, encarando aquele limpa-neve destruído, com o motor ligado e os faróis acesos, sentindo que algo estava profundamente errado. Não havia pegadas levando para longe do veículo. Quem quer que estivesse dirigindo simplesmente tinha desaparecido. É difícil explicar o que senti em seguida. Fui tomado por uma sensação súbita e intensa de que precisava ir embora imediatamente. Não era exatamente um pensamento racional, mas um instinto forte, quase visceral, me empurrando para longe dali. Resolvi confiar nesse instinto e comecei a recuar. Enquanto caminhava de volta pela estrada, ouvi uma voz vindo de algum lugar atrás de mim. Era a voz de um homem gritando por ajuda. Tudo em mim queria virar e ajudar. Afinal, esse tinha sido o meu objetivo desde o começo. Mas ao mesmo tempo, cada instinto que eu tinha gritava para que eu continuasse andando. Então comecei a correr. À medida que me afastava, ouvia a voz gritar mais uma vez. Desta vez parecia muito mais próxima. Assustadoramente próxima. Era impossível que alguém tivesse se movido tão rápido naquela neve profunda. Eu não olhei para trás. Corri o resto do caminho até a casa do Ryan. A brincadeira tinha perdido totalmente a graça. Quando a mãe dele abriu a porta, eu devia parecer completamente fora de mim. Expliquei o que tinha acontecido e o pai do Ryan acabou chamando a polícia. Enquanto esperávamos, Ryan e eu discutimos o ocorrido inúmeras vezes. Ele perguntava se eu não poderia ter imaginado tudo ou se talvez o motorista tivesse saído andando antes de eu chegar. Mas eu sabia com absoluta certeza que meus olhos não tinham me enganado.
Quando a polícia chegou à casa do Ryan, eles disseram algo aterrador. Segundo eles, não havia qualquer marca de pneus naquela estrada. Tinham vasculhado toda a região e não havia sinal algum de que um limpa-neve tivesse passado por ali. Um dos policiais chegou a me acusar de ter inventado a história inteira. Eu praticamente implorei para que acreditassem em mim, mas não adiantou. Eles foram embora e não havia nada que eu pudesse fazer. Passei a noite na casa do Ryan. Não queria de forma alguma voltar andando para casa no escuro. E sendo sincero, acho que nem conseguiria. Na manhã seguinte, depois que as estradas finalmente foram liberadas, o pai dele me levou de volta. Penso muito naquela noite desde então, e sempre chego à mesma conclusão desconfortável. O que aconteceu comigo é uma daquelas coisas simplesmente inexplicáveis. É possível que eu tenha alucinado tudo aquilo, mas essa ideia me assusta tanto quanto qualquer outra explicação. Meu nome é Sebastian, mas todo mundo me chama de Seb. Isso aconteceu quando eu estava no segundo ano do ensino médio, cerca de 7 anos atrás. Eu estudava em uma escola particular em uma cidade próxima, o que significava que eu precisava usar transporte público todos os dias. Trem de manhã, trem à tarde. Pode parecer cansativo, mas sinceramente eu não me importava. A maioria dos meus amigos morava mais ou menos na mesma região, então íamos juntos. Acabou virando algo social. A gente conversava e passava o tempo durante o trajeto. Um dos benefícios pouco comentados da escola particular, para ser honesto, é já acostumar as pessoas a essa rotina desde cedo. Naquela época, eu era corredor, atletismo na primavera e cross-country no outono. Fora da temporada, eu pegava o trem logo depois que as aulas terminavam, por volta das 3 da tarde, e ele costumava estar quase vazio, geralmente só alguns estudantes voltando para casa. Já durante a temporada, os treinos só acabavam depois das 5h30, o que significava que o trem vinha lotado de adultos voltando do trabalho para os subúrbios. Por sorte, meus 2 melhores amigos, Charles e James, também corriam e moravam na mesma linha de trem que eu. Então eu não ficava completamente sozinho nessas viagens mais tarde da noite. Certa noite, depois de um treino, começou uma nevasca exatamente no momento em que o trem saiu da estação. Era pleno inverno, então já estava escuro, mesmo ainda não sendo nem 6 horas. E chamar aquilo de nevasca não é exagero. Em questão de 5 minutos, passou de nada para uma tempestade de neve violenta. Ainda dentro do trem, ficamos sabendo que aquele seria o último a circular naquela linha. A previsão indicava uma tempestade enorme e nenhuma outra composição sairia depois da nossa. A neve só piorava. Em determinado momento, nós 3 começamos a nos perguntar se o trem sequer conseguiria chegar às nossas estações. Mesmo que chegasse, logo percebemos que não havia chance de nossos pais irem nos buscar. As ruas já estavam um caos. Então, mesmo descendo em nossas paradas, não teríamos escolha a não ser ir andando para casa. Para James e Charles, isso não era um grande problema. Eles moravam praticamente lado a lado, em uma parte movimentada e bem habitada da cidade, e suas casas ficavam perto da estação. Para mim, porém, era diferente. Minha estação era isolada. Eu teria que atravessar uma rodovia e depois caminhar mais de 1 quilômetro por uma área cheia de árvores para chegar em casa. Liguei para meus pais ainda no trem e expliquei a situação. Eles disseram que eu não tinha muitas opções. Meu pai basicamente falou para eu me agasalhar bem, aguentar firme e tomar cuidado. James e Charles desceram na estação deles e nos despedimos com um toque de mão. O restante do trajeto foi só eu e mais alguns poucos passageiros. Quando chegamos à minha parada, eu era o único restante no trem. As portas se abriram e eu pisei na plataforma. Não havia absolutamente ninguém ali, só eu e uma nevasca completa. Estava escuro, mas a visibilidade era razoável por causa da neve. Tudo estava branco e a luz da estação refletia de um jeito bonito, porém inquietante. Fiquei parado por um momento, absorvendo a cena. Era algo que eu nunca tinha visto antes. Normalmente, aquela estação vive cheia de carros e pessoas, mas naquela noite parecia completamente abandonada. Comecei a andar. Não adiantava adiar o inevitável. Por algum motivo, achei que atravessar a rodovia seria difícil,
mas não havia um único carro passando, nem mesmo o limpa-neves. Cheguei a parar e olhar em volta, meio impressionado. Era estranho, mas também bonito. Lembro de pensar que provavelmente nunca viveria algo assim de novo. Depois da rodovia, vinha a parte mais complicada, a mata. A única alternativa seria seguir pela estrada, mas estava ventando muito e isso aumentaria bastante o caminho. Então resolvi cortar caminho e atravessar o trecho de floresta. Não sei quanto tempo eu já estava andando quando, depois de ficar olhando para os meus pés por um bom tempo, levantei a cabeça. No instante em que fiz isso, quase gritei. A cerca de 30 metros à minha frente, havia alguém parado ali. Um homem. Ele estava virado diretamente para mim, como se soubesse exatamente por onde eu teria que passar. No começo, meu cérebro demorou a entender o que eu estava vendo, porque ele não estava vestido de forma alguma para aquele clima. Usava camiseta de manga curta e bermuda no meio de uma nevasca. Para piorar, seu rosto estava contorcido em um sorriso completamente perturbador. Eu não me movi. Apenas fiquei encarando, tentando prever o que ele faria. Minha mente corria atrás de alguma explicação lógica, mas o choque da situação era grande demais. Eu estava paralisado quando, de forma abrupta, ele passou de imóvel e sorridente para gritando e correndo na minha direção. Era como se um pesadelo estivesse acontecendo diante dos meus olhos. Acordei do choque e comecei a correr o mais rápido que consegui pelo caminho de volta, gritando por ajuda, mesmo sabendo que não havia ninguém ali. A neve dificultava meus movimentos, e eu sentia que ele se aproximava a cada segundo. A perseguição pareceu interminável. Devem ter sido uns 5 minutos, mas na minha cabeça pareceram horas. Quando finalmente saí da mata e cheguei à estrada, me virei. Ele tinha sumido, o que não me trouxe alívio algum. Eu me sentia fisicamente enjoado. Segui pela estrada até casa, pensando o tempo todo nas minhas pegadas, em como eram literalmente as únicas marcas na neve. Se aquele homem quisesse me seguir até em casa, teria sido fácil demais. Quando cheguei, meus pais ficaram aliviados. Até eu contar o que tinha acontecido na floresta. Meu pai quis sair para procurar o homem, mas minha mãe não deixou. Algumas horas se passaram sem mais incidentes, e meus pais acabaram indo dormir. Fingi que estava tudo bem, mas por dentro eu estava em pânico. Não conseguia tirar da cabeça aquele sorriso doentio, nem o jeito antinatural como ele gritava. Quanto mais eu pensava, mais absurda a situação parecia. Ele estava de manga curta. Como não tinha congelado? Para não enlouquecer, forcei minha mente a parar de pensar nisso e tentei dormir. Mas não consegui. Era como aquele estado de choque logo depois de acordar de um pesadelo. Só que, em vez de durar 30 segundos, durou horas. Em certo momento, ouvi um galho de árvore bater na janela do meu quarto, o que me fez pular da cama. Fui até a janela para tentar afastá-lo. Puxei a cortina e literalmente caí no chão gritando. Era ele, o mesmo homem. Estava ali, a poucos centímetros da minha janela. Desta vez consegui vê-lo claramente. A pele dele estava arroxeada, como se estivesse congelando, e ele era careca, com uma barba grisalha falhada. Meu pai entrou correndo no quarto e ainda conseguiu vê-lo pela janela, antes de ele sair correndo. Meu pai tentou ir atrás dele, mas minha mãe o impediu e o convenceu a chamar a polícia. Com toda a neve, a polícia demorou muito para chegar. Quando finalmente chegaram, o homem já tinha desaparecido. Mesmo assim, meu pai não se conformou. As pegadas dele estavam ali, claras na neve, e eu esperava que os policiais as seguissem. Mas quando perceberam que as marcas levavam para a mata atrás da nossa casa, disseram que não poderiam entrar na floresta no meio da noite. Meu pai ficou furioso, discutiu com um dos policiais e quase partiu para a agressão. No fim, eles foram embora sem fazer absolutamente nada. Nada nunca veio disso. A polícia nunca voltou a entrar em contato e eu nunca mais vi aquele homem. Pelo que sei, ele pode ter congelado em algum lugar atrás da minha casa. Mas por semanas depois disso, eu tive medo de ficar dentro da minha própria casa. Até hoje, não faço a menor ideia de como explicar o que aconteceu.